Olá, aqui é o pastor Roberto do canal Verdades Reveladas e também do Ministério Reinando em Vida. Nós pedimos a você que vai assistir esse vídeo, dá o like, faça a inscrição no canal para que nos ajude a gente a caminhar melhor. Então, no dia de hoje nós queremos apresentar uma palavra para vocês que está no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 8. Provérbios, capítulo 10, versículo 8, que diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Amados, a palavra de Deus diz que o sábio de coração aceita. Essa palavra sábio, analisando no hebraico, ela vem de uma palavra chamada shakam, e esta palavra quer dizer instruído, hábil, técnico. Então o sábio, pelo hebraico, quer dizer o instruído, aquele que é hábil, técnico na aplicação, ou seja, do trabalho, de uma administração. Então a palavra de Deus está dizendo que o sábio, o instruído, aquele que é hábil, não é? De coração. Esta palavra também, coração, vem do hebraico leb, que significa não coração órgão, mas coração mente, coração alma. Está se referindo à alma da pessoa, à inteligência da pessoa. Então a Bíblia está dizendo que o sábio de coração, ou seja, o inteligente, instruído na sua mente, a palavra de Deus está dizendo que esta pessoa aceita os mandamentos. Quando a palavra de Deus diz que o sábio aceita, é porque aquele que é instruído, ele se volta para o que está na palavra e aceita os mandamentos de Deus. Por isso o versículo diz: mas o sábio de coração aceita os mandamentos. E esta palavra mandamento, ela vem do hebraico chamado mitzvah, e esta palavra quer dizer preceito, código de sabedoria. Então o sábio de coração, ou seja, o inteligente de alma, o inteligente de mente, a Bíblia diz que ele aceita o código de sabedoria. Por isso a Bíblia diz: o sábio de coração aceita os mandamentos. Então é importante nós sabermos o que é mandamento. A palavra de Deus diz no livro de Romanos capítulo 7, o versículo é o versículo 12, diz assim a palavra de Deus: assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então a palavra de Deus está dizendo que a lei de Deus é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Neste mesmo capítulo, no versículo 10, a Bíblia diz assim: o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Muitas pessoas desprezam o mandamento, achando, como o escritor aos Romanos está dizendo, a Bíblia diz que o mandamento de Deus é para a vida, e aqui o escritor ao livro de Romano, ele está dizendo que ele achou que o mandamento era para a morte. Então a palavra de Deus nos garante que o mandamento é santo, justo e bom. No mesmo capítulo nós podemos ler o versículo 14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Por isso que o corpo muitas vezes não aceita os mandamentos de Deus, porque o mandamento de Deus é espiritual, e só aqueles que estão no Espírito é que vão se voltar
para o que está escrito na palavra de Deus, e em especial seus mandamentos. Quando eu leio o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo 14, diz: já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ela me abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. Então, a palavra de Deus está dizendo que quando uma pessoa se rebela contra os mandamentos de Deus, isso é o versículo 14, e o versículo 18, ele diz assim, no versículo 18: justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os jovens se foram para o cativeiro. Então a palavra de Deus diz, quando uma pessoa se rebela contra os mandamentos de Deus, ele faz essa publicação a todos os povos. Ele diz: ouvi todos os povos e vede a minha dor. Muitas pessoas estão sendo transpassadas por problemas diversos, por desprezarem os mandamentos de Deus, o que Deus determinou na sua palavra. Isso nós podemos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 em diante. Você vai ver tantas mazelas para aquelas pessoas que deixam de lado os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz: ouvi todos os povos a minha dor. Pessoas estão sofrendo por desprezarem o que Deus diz na sua palavra. E diz mais: os jovens foram para o cativeiro. Há uma herança para os que conhecem a Deus e observam os seus mandamentos, mas também há maldições para aqueles que largam os mandamentos de Deus e os desprezam. Que você e eu possamos estar atentos aos mandamentos de Deus e voltados para a sua palavra. Que Deus fale melhor o teu coração e aplique esta palavra no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora eu gostaria de orar com você e pedir a Deus que se cumprisse a palavra de Deus na sua vida. A Bíblia diz que só Deus pode desvendar os nossos olhos para contemplarmos suas leis e os seus mandamentos. Oremos ao nosso Pai. Pai eterno, sabemos, como diz a tua palavra, que o Deus deste século cegou o entendimento para que as pessoas não consigam enxergar a luz do teu evangelho. Então, em nome de Jesus, o teu filho amado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, esclarece os nossos ouvintes, esclarecem aqueles que estão ouvindo a tua palavra, Senhor, e vendo este vídeo, para que possam ter os olhos desvendados e contemplarem a tua palavra, as maravilhas que há na tua lei. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos, abrir o entendimento de todos aqueles, meu Pai, que prestam atenção à tua palavra e querem o conhecimento da verdade. Fala a esses corações e abençoa-os com o teu entendimento, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Queridos, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.